Existem situações que eu posso solicitar uma liminar. A liminar é uma exceção à regra. O que é liminar primeiro? Peraí, vamos lá. Liminar é um pedido de antecipação de um direito, é um pedido de urgência. Juiz, ó, não tem como a gente seguir a regra aí como menciona a lei. Eu preciso cortar a fila porque o meu paciente não tem condição de esperar. Então, eu preciso que você libere uma liminar para ele, para antecipar uma tutela de urgência, para que a gente consiga o tratamento dele para evitar risco de agravamento de quadro clínico, risco de morte, risco de uma situação irreversível. Se não for agora, não adianta a gente fazer audiência, não adianta a gente tocar o processo de forma regular. Tem que ser agora, é uma necessidade. E aí o laudo vai mencionar o tamanho da urgência desse paciente. Se esse paciente tiver extrema urgência, na necessidade de operar, a liminar pode sair. E a liminar pode sair em 24 horas, doutora. Tem muitos casos que a liminar sai em 24 horas, sai em 48 horas depois que eu apresento para o juiz. Porque eu já deixo em letras garrafais, em vermelho, pedido liminar. Então, o juiz é obrigado a verificar o porquê que eu estou pedindo essa urgência. Se ele identificar que atende os requisitos, que é de acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, tem lá os requisitos da urgência e emergência. Se ele conseguir identificar que as provas estão de acordo com aqueles requisitos, a liminar vai sair. Tá? E esse paciente vai operar, mas não significa que acabou o processo. Ele vai operar, mas mesmo assim o processo vai tramitar. O plano de saúde vai ter que apresentar a contestação, que é o direito de defesa, depois eu vou apresentar uma réplica, depois pode ser que tenha uma audiência, uma perícia judicial com o médico do estado, para depois o juiz dar a sentença. Então, se sair uma liminar, a sua cirurgia pode ser muito rápida, muito, muito rápida. Mas se eventualmente a sua liminar não for aceita porque você não atende os requisitos da urgência e emergência, você tem que ter ciência que o processo tem ritos processuais, o processo tem fases e a gente vai ter que ficar à disposição da justiça para aguardar o andamento regular. Prazo definitivo não existe. Qualquer advogado, se falar que tem prazo, não tem. Até porque no Brasil não tem mesmo, né, doutora? Isso, a gente precisa ficar à disposição, porque tem situações, doutora, que não tem perícia, tem situações que não tem audiência, tem situações que o juiz considera que já dá para antecipar uma decisão porque já está suficiente os elementos de prova juntados no processo, tem situações que não tem recurso. Então, se tiver, eu estou preparada. Então, se tiver, em média, tá? É de 6 a 2 anos para o processo tramitar, STJ, ir para Brasília, voltar, em média, tá? Caramba, pode ser que seja um pouquinho mais, pode ser que seja um pouquinho antes. Mas tudo vai depender do grau de urgência do paciente. Eu tenho muitos clientes que a liminar sai muito rápido porque eu trabalho com casos extremos, tá? Então, eu entro com o processo, o juiz já verifica que realmente tem muita limitação física e social, e aí ele já libera uma liminar. Esse paciente fica muito feliz, é muito bacana, né? Essa troca, é muito emocionante essa fase, a gente se alegra muito com isso, mas infelizmente eu não posso garantir que todo o cliente que eu vou atender vai sair uma liminar em 24 horas. Porque cada um tem um grau de urgência diferente. Então, eu preparo esse meu cliente para que possa ser que o juiz não considere como de urgência, porque possa ser que ele não consiga um laudo falando que é urgente. E aí ele vai ter que ficar à disposição da justiça, aguardando a tramitação regular desse processo para quando tiver o tempo exato da decisão judicial, for notificado no Diário Oficial e a gente avisar para ele sobre essa decisão, né? Então, depende muito.